da noite de hoje, João capítulo 13. E essa palavra, irmãos, ela tocou muito no nosso coração. Quero compartilhar com os irmãos. Vamos ler do 21 ao 30. Últimos momentos da vida de Jesus na terra, reunido com os seus apóstolos. Ele anuncia a sua traição. Ele vai ser preso momentos depois, vai ser negado por uma pessoa próxima a ele, vai ser traído por uma pessoa que estava ali ao seu redor, na sua frente. E isso nós vamos pensar. A nossa mensagem de hoje, ela tem um tema: Noite dos Avisos. Essa noite, esse culto tem sido, desde que começou, um aviso para todos que estão aqui, um alerta para você parar e pensar. E eu espero que o aviso tenha sido ouvido até agora e que seja mais ouvido ainda. João 13, de 21 a 30. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos se entreolhavam, perplexos, sem saber de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois, fez Simão Pedro sinal e lhe pediu: pergunta-lhe de quem é que ele fala. Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faz-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu a que propósito lhe disse isto, pois, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe queria dizer: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Esse final, irmãos, é que nos chamou a atenção, porque ao tempo do Novo Testamento, ao tempo da vida ali dos discípulos naquela região, a noite, ela representava um perigo, algo que você não tinha como se defender, era algo desconhecido, ninguém gostava da escuridão. Até hoje a maioria não gosta de escuridão. Nós queremos ver ruas iluminadas, nós queremos sentir aquela sensação de segurança, e quando está tudo claro, à luz do dia, nós nos sentimos mais seguros. Mas quando a noite vem, geralmente a gente tem mais cuidados, nós evitamos andar por certos locais, nós procuramos perceber aonde é melhor passar. Isso não é de hoje. É claro que eu vou ler algumas passagens aqui que vão demonstrar essa preocupação com relação à noite, mas é claro que a noite ela mudou um pouco a sua visão para nós, porque hoje tem muitas pessoas que trabalham à noite, não é? Há muitos lugares que trabalham de noite. Então você tem várias pessoas que estão durante toda a noite trabalhando em fábricas, em empresas, delegacias, presídios, farmácia, plantão de médico, de enfermaria, hospitais, postos de saúde, enfim. Então hoje a gente não tem muito essa noção, mas eu separei aqui rapidamente. Por exemplo, Jesus um dia, ele queria ensinar sobre o trabalho que os servos dele devem fazer para agradar a Deus, que os discípulos dele
Jesus deveriam se preocupar em fazer para agradar a Deus. E ele deu algumas explicações. Ele falou assim: olha, vamos fazer as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. De noite ninguém trabalhava, era um tempo diferente do nosso, inclusive com relação à segurança. Hoje você ainda pode contar com alguma segurança em alguns lugares, policial andando no carro da polícia ou até parado em algumas cabines, mas naquele tempo não, irmãos. Então à noite as pessoas ficavam em casa mesmo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em outra ocasião, Jesus contou a história do homem que era muito rico e que colocava toda a sua confiança na riqueza. E esse homem, ele dizia: onde eu vou colocar a minha riqueza? Eu não tenho mais depósito, não tenho mais celeiros, o que eu vou fazer? Muito preocupado com a sua riqueza. E na parábola, na história que Jesus contou, tem a seguinte frase, dirigida a esse homem que confiava no poder da riqueza, do dinheiro, da fama, do poder de comprar coisas e de ter muitas coisas nesse mundo, sem se importar com a presença de Deus na vida. A palavra foi: louco, insensato, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou, em outras palavras, o que é que adianta você ser tão rico, ter tanta coisa importante, ser um homem com ouro, prata e bronze, mas você, quando morrer, não leva nada daqui? Esta noite, nós estamos vivendo uma noite de avisos, e eu desejo que ninguém aqui tenha motivo para temer o dia de amanhã, mas esta noite o Senhor está falando com você. Esta noite Ele está lhe avisando como é que está a sua vida, onde você anda. Você está ouvindo essa palavra, está participando desse culto, qual é a tua decisão? Teu coração está fechado para as coisas de Deus? Pare e pensa. Quando Jesus foi preso, antes de ser preso, ele disse assim para os discípulos, apóstolos: essa noite todos vocês vão se escandalizar em mim. Esta noite vocês vão se escandalizar, porque naquela noite ele foi preso injustamente, foi violentamente arrastado para a casa do sumo sacerdote, ele foi torturado, ele foi humilhado por várias horas, e ninguém entendeu nada. Também em outra passagem, o apóstolo Paulo escreveu uma palavra preciosa para todos nós hoje, e eu gosto de ler essa palavra de vez em quando, para poder mostrar, principalmente a jovens e adolescentes que andam se iludindo com o mundo, andam se iludindo com a balada, andam se iludindo com os bailes da vida, com aqueles lugares onde tudo é permitido, onde todo tipo de ato que vai desagradar a Deus é feito. Então a Bíblia diz o seguinte: ora, nós não somos da noite, nós não somos da noite, nem das trevas, nós somos da luz do dia. Então nós somos diferentes até nisso. Alguns dizem assim: ah, mamãe, eu vou sair, eu vou curtir a night, eu vou para a noite. Cuidado, cuidado, Deus está lhe falando, esses lugares, meu nome não é adorado, meu filho Jesus não é lembrado, e as pessoas só querem o prazer carnal, principalmente a sensualidade dos corpos que se oferecem, principalmente a entrega do corpo aos vícios e às drogas. Para e pensa, jovem, você é muito bonito, você é muito bonita, a sua vida está pela frente, uma linda vida. Por que perder em uma noite? Mas a ideia da noite no Novo Testamento, no tempo de Jesus, ela é tão intensa que no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, ali está uma descrição da eternidade, do lugar onde os salvos por Cristo vão passar a eternidade na presença dele. E essa descrição, pasmem vocês, diz assim: ali não haverá mais noite.
e a luz de Deus vai brilhar para todo sempre, que não haverá mais sol. Eu gosto de sol, gosto de dia ensolarado, eu gosto de ir à praia, piscina, gosto de ficar assim, me bronzeando, minha esposa também, as crianças amam água, você também deve gostar, quem mora no Rio, gosta demais. Mas lá vai ter algo melhor do que o sol, a luz de Deus, eterna, iluminando tudo que você precisar, não haverá mais noite. Então hoje a mensagem de Deus está falando que é a noite dos avisos. Eu separei aqui alguns avisos para você, para nós pensarmos. Olha, é noite, como diz o texto bíblico, quando Jesus foi traído por Judas, era noite, e continua sendo noite hoje na vida de muitas pessoas. É noite quando alguém deixa Jesus e sai para o mundo. É noite quando alguém deixa Jesus e sai para o mundo. Não foi o que Judas fez? Eu já falei aqui em outra mensagem, eu não conheço uma pessoa sequer que se chame Judas. Você conhece? Se conhecer, me fala, que eu não conheci. E eu tenho pouco mais de 40 anos. Se você conhece, me fala. Judas deu as costas para Jesus e foi atrás do dinheiro, e foi atrás do seu interesse, foi atrás do seu desejo, foi atrás do mundo. A palavra de Deus diz em Tiago 4,4: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É simples assim. O apóstolo João, ele escreveu: olha, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo já escreveu a Timóteo, e ele falou assim, ó: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Demas significa homem do povo. Demas me abandonou, Paulo estava preso e deixou o missionário para trás, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, uma das maiores cidades daquele tempo. Outro que deixou a Cristo e foi para o mundo. Como é triste quando as pessoas abandonam a igreja de Cristo, abandonam os cultos do Senhor e vão para o mundo, com grande tristeza no coração. Hoje eu vi, parece que Deus me mostra para eu poder falar para vocês. Claro que eu não vou citar nomes. Na hora do culto, estou vindo para o culto, duas pessoas indo para outro lugar, e pelas vestes, pela experiência de vida que a gente tem, não ia para outra igreja não. Se eu tiver errado, o Senhor me perdoa, mas pelo que eu conheço, não ia não. Então isso, meus queridos, é abandonar a Cristo, sua igreja, e ir para o mundo. E o mundo tem o que para oferecer? Nada, senão ilusão e coisas passageiras. E depois que passa o tempo, da juventude principalmente, vem um grande arrependimento, e as pessoas pensam: quanto tempo eu perdi? É noite quando alguém deixa Jesus. Não deixe Jesus. Não vá para o mundo sem Deus. Deixe os convites e as seduções do mundo para quem quiser, menos você. É noite quando alguém deixa Jesus. É noite quando alguém deixa a igreja e diz que ela não tem nada de bom. É noite quando alguém pensa que pode rejeitar a igreja de Cristo. Tem uma advertência, um aviso na carta aos Hebreus, muito conhecido de muitos crentes, e eu quero ler para você aqui rapidamente, Hebreus 10, 25. Não abandonem a sua congregação. Congregação aqui é igreja. Não abandonem a sua congregação, como é costume de alguns. Antes,
admoestem-se uns aos outros, ou seja, avisem, chamem atenção, tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia da prestação de contas, é o dia da volta do Senhor, é noite quando alguém deixa a igreja e diz: ali não tem nada para mim, aquela igreja ali não serve, aqueles crentes ali não valem nada, aquele pastor ali eu não gosto dele, aquela igreja ali eu já fiz muito mal para minha família, para mim. Que tristeza. Pode ter até acontecido, mas não é por causa das pessoas que você vai deixar de adorar o Senhor da salvação. É noite quando alguém deixa a igreja e diz que ela não tem nada de bom. É noite quando os irmãos, agora falo para os crentes, brigam entre si. Que tristeza. Infelizmente, irmãos, eu não vou aqui dizer que nós somos perfeitos e que entre nós não há diferenças. Assim, infelizmente, às vezes pecamos gravemente, porque nos aborrecemos uns com os outros, por motivos fúteis, por motivos pequenos, que poderíamos ultrapassar, que poderíamos continuar com a melhor das comunhões. Mas o apóstolo Paulo disse assim: ousa algum de vós, tendo uma queixa contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. É noite quando os irmãos brigam entre si. O apóstolo Paulo ainda diz assim, 1 Coríntios 11, 17: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, ou seja, não vou elogiar vocês, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Que igreja tremenda, terrível é essa? Quando se ajunta para pior. Houve uma igreja assim, Paulo fala para eles: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, ou seja, divisões, aborrecimentos, separações. Que tristeza, irmãos. O apóstolo Paulo ainda diz assim, 1 Coríntios 1:10: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. É noite quando os irmãos brigam entre si, é noite quando os irmãos não se entendem, é noite quando há aborrecimentos tais que as pessoas não querem nem se cumprimentar, é noite quando o irmão fica de mal com o outro. Meus irmãos, é noite em treva mesmo, quando o irmão tem raiva do outro. Isso não pode acontecer na igreja de Cristo, e quem permanecer nisso vai sofrer a mão pesada do Senhor. Creia nisso, pode brigar com Deus, porque a igreja de Cristo é um lugar para nós aprendermos a nos amar. Não estou dizendo que vai ser fácil, não é fácil, mas eu quero dizer que lá no céu não vai haver esse tipo de coisa. E você pensa que você vai para o paraíso eterno, para a presença do Senhor, de mal com o irmão aqui? Não vai não. Você pensa que com esse espírito de divisão, ele lá, cara, passa na calçada aqui, eu passo para lá, ele vem lá, eu faço assim. Você pensa? Se arrependa desse pecado, em nome de Jesus. Não é para mim não, mas diante do Senhor, se arrependa desse pecado, porque isso aí vai pesar na sua vida. Ah, meus irmãos, é noite quando os irmãos brigam entre si. Nós estamos na igreja de treinamento. Tudo que acontece na igreja vai acontecer no céu, sabia? Comunhão, louvor, compartilhamento. Eu creio que isso vai acontecer no céu. Você não fica pensando que no céu nós vamos ficar com a asinha pulando de nuvem em nuvem, brincando de pique. Vai não. No céu tem muita atividade. Eu sou o livro do Apocalipse. No céu está acontecendo muita coisa, irmãos. No céu tem uma ceia. Eu já falei da ceia do Cordeiro. Tem uma festa acontecendo. É o casamento. É a igreja se unindo ao Cordeiro. É a noiva que se encontra com o noivo. Como é que pode, irmão?
É noite quando os irmãos brigam entre si. É noite quando o crente decide não entregar dízimos e nem ofertar para nada. Peguei pesado, não é? Isso mesmo. Mas é a palavra de Deus que diz. É noite quando você diz assim: não vou entregar nada. Não vou entregar nada porque aquele pastor é antipático, porque aquela igreja não me trata bem. Mas quando você disse que ia ser membro da igreja e ser batizado, você concordou. Você concordou. Você veio aqui no banco, perguntaram para você na profissão de fé. E agora? Cadê seu compromisso diante do Senhor? Nossa igreja não é dessas igrejas que cobra por tudo, cobrando por nada, né? O que a gente cobra aqui? Nossa igreja, meus irmãos, é uma igreja que prega a palavra de Deus. Então, os irmãos estão sabendo o que está acontecendo aí. Quando as pessoas, os pastores, infelizmente, estão apelando para tirar toda a lã da ovelha, tira o que puder. Meus irmãos, esse é o tempo. Mas, aqui na segunda igreja Batista Areia Branca, nós lemos Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que vos advenha a maior abastança. Então está aqui na palavra de Deus. E depois do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinou assim: cada um contribua segundo propõe o seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O Senhor Jesus falou: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Evangelho é uma fé de entrega, pessoal, onde a gente dá, porque o Senhor já nos deu tudo, a vida eterna. Então nós estamos no culto dispostos a ofertar, a entregar a partir da vida. Então quando a gente fala assim: olha, oferta a sua vida no altar do Senhor, ótimo, maravilhoso. Mas parece que quando fala assim, oferta aí também o seu dízimo, a sua oferta, aí parece que arrumou uma briga. Eu não esqueço um dia do aniversário da igreja, eu estava sentado bem no meio, e eu estava feliz com o culto que estava cantando aqui, o Sérgio Lopes. E todos sabem que o Sérgio Lopes mora em Cachoeira de... onde mesmo? Cachoeira de Macacu. Ele vive ali no sítio, e ele anda o Brasil todo. Ele não tem trabalho secular, ele é um poeta, um compositor, um cantor evangélico. Quando ele vai nas igrejas, pelo menos a cobertura das despesas é justo, e ele vem do CT. É assim. Nossa igreja, naquela noite, estava preparada para fazer uma oferta, para levantar o valor, e assim, dar a quem é devido, como diz a palavra de Deus: digno é o obreiro do seu salário. E o culto maravilhoso, todo mundo louvando, cheio de visitante à igreja. Na hora que eu falei: agora, irmão, vamos fazer o nosso momento de dedicação, vamos levantar uma oferta aqui para a glória de Deus. Porque se você fosse, eu disse mesmo, se você fosse num clube, num teatro, ver esse cantor, você ia pagar uns 50 reais, 40 talvez. Tem gente que vai no Maracanã e paga 120 reais para ver o Flamengo jogar, para ver outros clubes jogarem. Não é? O cara sai de casa, pega trem, é arriscado apanhar na rua, ser assaltado, e vai feliz. Mas para entregar uma oferta na igreja, ele acha que é ruim, é demais. Aí o elemento que estava com a namorada assim do meu lado fez assim. Que pobreza! Que pobreza de espírito! Meus irmãos, que tristeza. É noite quando o crente decide não entregar dízimos e nem ofertar para nada. É noite quando alguém não aceita Jesus. É noite quando alguém não aceita a luz de Cristo. Meus irmãos, hoje vocês têm contato com diversos tipos
de igrejas e pregadores. O hino que nós cantamos hoje aqui, o 361, eu não sei não, mas deve ter mais de 100 anos que ele foi composto, não, Gabriel? Deve ter uma data ali. E aí, se você cortar, você me fala. O hino, ele fala assim: tu não queres a Cristo seguir? Uma pergunta profunda. Nós cantamos vários cânticos, e é uma queixa minha como pastor. Qual é o cântico que fala isso aí, desse jeito, para a gente cantar? Difícil buscar um que fale. Então nós cantamos esse cântico. Na hora da pregação, nosso culto está dizendo: Deus quer a salvação de todos. Então nós falamos aquelas mensagens de Jesus que tiram a pessoa da noite para o dia, que tiram a pessoa das trevas para a luz, que tiram a pessoa da perdição para a salvação. Essa mensagem é a pregação genuína do Evangelho. Essa pregação que eu estou aqui falando, está falando de pecado, de arrependimento, de fé, de céu, de inferno. Mas você sabe que não vai ouvir isso na televisão, você não vai ouvir isso naqueles programas que tem a multidão lá, esperando uma cura, uma bênção material, um apartamento, um carro. Nós temos essa pregação, irmãos, e nós fazemos o apelo e convidamos: olha, você não quer aceitar Cristo nesta noite? E aí a pessoa vai, fecha seu coração e não toma uma decisão. Parece que os corações estão cada vez mais endurecidos. Ouvem pregações, ouvem tanta música boa no rádio, conhecem tantos crentes. Meus irmãos, o número de crentes aumentou muito, muito mesmo. Olha só, para dar um exemplo, eu morei aqui na Areia Branca, na Rua Pinhão 90, de 1973 a aproximadamente 1989. Então, nesse tempo foi construído ali o condomínio Vila Joana. Quando foi construído, era um must, todo mundo queria lá, casinhas lindas. Vocês lembram disso? Eu passava lá, você não lembra, né? Sonhando. Não tem idade para isso, tá bom. Hoje já está tudo feio. Fecharam as ruas, vocês sabem, né? Enfim, era bonitinho demais. Ali não tinha um crente sequer. Agora você vai lá, é um monte de pastores, só eu conheço 3 que moram ali, um monte de crente. Você vai morar no condomínio, agora o casal nosso foi morar no condomínio de Nova Iguaçu, e tem um monte de crente lá. Você mora numa rua, tem um monte de crente, não é isso? Você mora num prédio de apartamento, aquele ali, a gente foi ali numa reunião de pastor, aquele lá da entrada da baia ali, que vai dar em Preto da Rocha, também aquela estrada comprida, tem aquele prédio de apartamento. Vamos ali, um monte de crente, é muito apartamento, meus irmãos. Mas eu não sei o que está acontecendo. Tanta pregação, tanto testemunho, tanto programa evangélico, tanta rádio evangélica. No AM, eu fico procurando às vezes uma rádio que eu gosto de ouvir, no AM, e eu toco com 1, 2, 3, 4, 5, 10 rádios evangélicas. Impressionante! E o que está vendo? Que as pessoas não querem verdadeiramente ter um compromisso com Cristo e igreja. É para pensar. Eu só sei de uma coisa: a nossa mensagem continua a mesma. Nós pregamos que só há salvação em Cristo. Nós pregamos que tem que se arrepender dos seus pecados. E nós pregamos que tem que virar as costas para o mundo e seguir com Cristo. Nós pregamos que verdadeiramente o homem tem que vencer o pecado pelo sangue de Cristo, e apelamos para que isso aconteça. Mas a decisão é espontânea, é livre, soberana de cada um. A salvação é individual. É noite quando alguém não aceita Jesus. Uma vez, um homem, que a Bíblia também chama de jovem rico, foi procurar Jesus. E esse homem, pela pergunta que ele faz, ele tem muito medo de morrer. Ele pergunta assim: que farei para herdar a vida eterna? Ele está preocupado. E aí Jesus, com ele, sabemos qual foi a decisão dele. A Bíblia só diz assim: ele retirou-se triste porque possuía muitos bens. Ou seja, ele não aceitou Jesus, ele rejeitou e foi embora.
preferiu ficar com a sua riqueza, preferiu ficar com a sua vida, não deixou Jesus entrar no seu coração. É noite quando alguém toma conscientemente essa decisão. Olha, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo essa mensagem, não se engane. Você pensa que está tudo bem. Não, eu conheço, pastor, já ouvi, minha mãe é crente, não vai te levar para o céu. Não, pastor, tem uma Bíblia de vez em quando eu leio, isso não vai te levar para o céu. Não, pastor, eu sei orar, na minha casa eu faço oração, não adianta, isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é uma mudança de mente, é seguir a Cristo de perto, é mudar de vida por causa dele, pela fé. É noite quando alguém não aceita Jesus. Eu li a história de Dona Zinha, Luísa dos Santos. Ela disse que a história dela, aliás, ela morava no interior e conhecia um vizinho chamado seu Arthur, um ancião já, que terminava seus dias balançando o corpo na cadeira de balanço e pitando aquele cigarro de palha no interior. E ela pregava o evangelho para ele, e ela falava assim: você precisa conhecer a luz de Cristo. E o seu Arthur dizia assim, do jeito dele, né, roceiro: eu creio em Jesus, Dona Zinha, pois ele não é o Filho de Deus. O pessoal do interior fala assim, né? E de vez em quando ela ia lá visitá-lo e falava assim para ele, e ele sempre tinha a mesma resposta: mas Dona Zinha, eu creio em Jesus, ele não é o Filho de Deus. E ela dizia: mas o senhor precisa abrir o seu coração e lia o evangelho. E ele ficava do mesmo jeito, da mesma maneira. Então chegou uma época que ele envelheceu bastante, ainda mais, e os filhos tiveram que cuidar dele. Ele foi envelhecendo e foi definhando até que ele ficou na cama e precisava ser atendido por tudo. E então, diante dos filhos, nos últimos momentos, ele dizia: está tudo muito escuro, está noite escura aqui, eu quero ver aquele lindo caminho de luz que Dona Zinha falava. Aí os filhos, desesperados, trouxeram uma vela acesa, colocaram na frente dele, e ele dizia assim: não quero saber dessa vela, eu quero aquela luz que a Dona Zinha falava, a luz de Jesus. E aí os filhos abriram a porta da casa para entrar uma luz forte que tinha no poste. Ele dizia: não é essa luz que eu quero a luz que a Dona Zinha falava. Pegaram também um tição de lenha em brasa e mostraram para ele: não é isso, tira isso daqui, não é essa luz, eu quero a luz que a Dona Zinha falava. Ninguém ali naquela família sabia que Jesus ilumina a alma. E não é uma vela, não é uma lâmpada incandescente, não é uma lâmpada fluorescente, não é uma lâmpada de poste, não é uma lanterna, é uma luz eterna. Ninguém sabia isso para dizer para ele. E aí ele morreu, maldizendo as trevas, clamando pela luz do céu, e morreu assim. Eu não sei se você já teve a infeliz experiência de ver uma pessoa morrendo sem Cristo. Eu sei de uma que morria no hospital, cercada pelas pessoas, gritava de medo: não me deixem, não me deixem, não me deixem, eu estou indo, não me deixem. O que ela via, ninguém sabia. O que a apavorava, ninguém tinha noção, mas ela estava vendo alguma coisa. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Qual é o último dia do seu último suspiro? Você não sabe. Mas eu quero dizer que se nesse dia, quando chegar a sua hora, você não tiver a luz de Cristo, então você vai viver uma experiência terrível, de noite, de trevas, de escuridão. Eu não quero isso. Por isso eu prego. Eu sei dessas coisas porque eu leio a Bíblia. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus.
Eu creio na Bíblia porque aqueles que aceitaram essa palavra mudaram de vida. Eu creio na Bíblia porque o Senhor Jesus fala ao nosso coração através dela. E por isso eu transmito essa mensagem. É noite quando alguém não aceita Jesus. E nessa noite, a noite de aviso, é a noite para você aceitar a Jesus. Eu ensaiei uma música para cantar. Espero que eu consiga louvar para você entender. Quero que você receba essa mensagem. Quero que você ouça, porque pode ser a história da sua vida. Você pode estar num momento, sem rumo, perdido, igual o personagem dessa história. Mas não é tarde. Deus trouxe você aqui nessa noite tomar uma decisão. O homem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão, que vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo tem preparado, sem provações tem passado de tudo por ver. Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo
Que a luz do teu Filho Jesus ilumine essa vida agora. Que o teu Espírito Santo ilumine cada pedacinho desse coração, para trazer essa alma aos pés de Cristo. Oh Deus, eu oro assim em nome de Jesus. E eu quero perguntar a alguém aqui que quer aceitar a Cristo como Salvador. Levante a mão assim bem alto, eu quero orar por você. Quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Qualquer pessoa, um jovem, uma jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora, alguém aqui quer receber a Cristo como Salvador. Levanta a sua mão bem alto. Alguém, nós apelamos, a mensagem foi pregada, o Senhor falou, agora é a sua vez de responder essa palavra, mas essa resposta precisa ser cheia de fé e coragem. Alguém aqui que quer aceitar a Jesus como Salvador, abrir o seu coração e sua vida, levante a mão bem alto e diga: eu quero, pastor. A igreja está orando por você. Esse momento é determinante, ele é marcante, mas é uma decisão que só você pode tomar, eu não posso tomar por você. Por isso eu apelo, convido alguém para Cristo. Levante a mão bem alta agora, em nome de Jesus. Alguém está afastado da igreja e quer voltar. O que é que você se afastou? Não volta. O Senhor fala no seu coração, não resista. Levante a mão bem alto, nós vamos orar por você. Alguém nessa condição, faça isso agora. É uma decisão pessoal. Levante a mão bem alto, eu quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor, com a igreja, pela fé. Alguém, vamos terminar o nosso apelo, vamos terminar o nosso convite. Você ainda pode fazer essa decisão. Levante a mão bem alto. Alguém? Levante a mão bem alto que eu quero ver. Vamos ficar em pé. Ó Deus, graças te damos, porque tu, Senhor, tu és com essa igreja. Te agradeço por essas vidas preciosas aqui. Dá-nos uma semana cheia da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, a irmã Neuza, ela tem